Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje o sábado da 5ª semana do tempo comum, e a igreja hoje nos dá uma palavra que é quase um alerta e um remédio para nós, ao mesmo tempo. Cuidado com a fé falsificada e confiança no Deus que multiplica o pão. Hoje também fazemos memória de 2 grandes santos, Cirilo e Metódio, 2 irmãos que gastaram a sua vida para que um povo inteiro pudesse escutar Jesus Cristo na sua própria língua. Eles eram de Tessalônica e foram enviados para evangelizar os povos eslavos. E vejam que bonito, Cirilo não levou só a boa vontade, mas ele levou em amor concreto. Estudou, traduziu, ensinou e até criou um alfabeto para que o evangelho fosse compreendido. Metódio continuou quando o irmão morreu. Enfrentou perseguições, prisão, incompreensões, mas não desistiu. Eles nos mostram, queridos irmãos, algo muito essencial. O reino cresce quando a palavra chega ao coração do povo de um jeito que o povo entende. Isso é bem catequético. Deus não quer ficar distante, mas Ele quer ser compreendido, acolhido e amado. E aí nós entramos na primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada do primeiro livro dos Reis, que nos mostra o lado oposto. Jeroboão cria uma religião do jeito dele. E o que estava por trás dessa decisão de Jeroboão? Medo de perder o poder. Então ele monta outros centros, inventa soluções, muda sacerdotes, muda a festa, coloca vitelo para segurar o povo. Parece uma estratégia, mas é a idolatria. E quando a gente pega Deus e tenta usar Deus para garantir interesses. E a Bíblia está dizendo a nós, quando o coração é governado pelo medo e pela ambição, até a religião pode se virar instrumento. E isso sempre termina mal, porque uma fé que nasce do egoísmo, ela divide e enfraquece. E aí entramos no Evangelho que acabamos de ouvir, tirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10,
que é o remédio de Jesus para esse tipo de coração. A multidão está com fome. Os discípulos olham e pensam de forma humana, não dá para alimentar esse povo. Jesus, porém, faz duas coisas simples. Ele não olha com dó e nem com pena, mas ele olha com compaixão e pergunta o que os discípulos têm. 7 pães. Parece muito pouco, mas nas mãos de Jesus o pouco vira suficiente. E reparemos, queridos irmãos, o milagre começa quando a gente para de reclamar do que falta e entrega aquilo que tem. Quanto mais medo a gente tem de dividir com medo de faltar, aí que falta mesmo. Mas quando a gente é capaz de partilhar, é capaz de colocar em comum, Deus multiplica. E aí, queridos irmãos, o milagre do pão é também o milagre da unidade. Aqui, as leituras se abraçam hoje. Na primeira leitura que nós ouvimos, Jeroboão tenta segurar o povo com uma falsa fé. No Evangelho, Jesus reúne o povo com compaixão e com alimento. Jeroboão cria um atalho para manter controle. Jesus mostra o caminho da confiança. E Cirilo e Metódio, lá no meio, nos ensinam o jeito certo. Servir ao Evangelho com humildade, para que todos tenham acesso à palavra e à fé verdadeira, sem manipulação, sem jogo e sem poder. E isso, queridos irmãos, toca a nossa vida hoje, de um jeito muito especial e bem direto. Às vezes, quando nós também estamos com medo, nós tentamos resolver tudo na força do controle. Controlar as pessoas, controlar a comunidade, controlar a família, controlar o futuro. E aí a fé perde sabor. Jesus hoje, ele nos chama a outra atitude. O que vocês têm? É interessante que Jesus não cobra de nós que nós tenhamos uma quantidade exata, mas ele pergunta: quanto vocês têm? O que vocês têm? Pode ser pouco, tempo, pode ser paciência, pode ser um pedido de perdão, pode ser um gesto de serviço, pode ser uma oração simples, pode ser um talento escondido. Coloque isso nas mãos do Senhor e Ele multiplicará. Na espiritualidade da unidade, é exatamente assim que Jesus no meio acontece. Eu ofereço o meu pouco, o outro oferece o pouco dele, e o Senhor faz comunhão e abundância. E na experiência carismática, a gente pede com confiança: Espírito Santo, vem, multiplica em nós o dom da fé, da coragem, da alegria e do serviço. E qual é a ponte que nós fazemos com o sacramento da Eucaristia? O mesmo Jesus que tomou o pão, ele deu graças, partiu, distribuiu e faz isso agora também no altar. Ele toma o pouco do pão e do vinho e faz o dom maior. Ele mesmo se dá a nós. E Ele nos envia a fazer a mesma coisa no cotidiano da nossa vida. Ser pão repartido, ser palavra que consola, ser presença que levanta. Pensamos hoje, queridos irmãos, pela intercessão dos santos Cirilo e Metódio, a graça de uma fé simples e verdadeira.
uma fé que não manipula, que não divide, que não cria atalhos, mas que confia, serve e anuncia. E que Jesus Cristo multiplique em nós o pouco que nós temos, para que ninguém ao nosso redor fique sem esperança e sem alimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.